Fala, seus lindões, tudo bem com vocês? Eu vim aqui hoje para ajudar você a resolver esse livro que está aqui na sua frente agora, também conhecido como EMAI, o tal do Currículo em Ação. Pessoal, eu sou o professor Maicon Cisoto, sou formado em matemática e hoje eu vou ajudar você a resolver esse livro de matemática aqui, né? Você que é um estudante do quinto ano, você tem que ter um conhecimento matemático muito detalhado. Para quê? Para você passar para a próxima fase. A próxima fase é o sexto ano, o ano que vem, né? Mas por enquanto você tem que vencer essa etapa aqui, que é o quinto ano no primeiro semestre, e essa é a nossa primeira aula. Então, essa é a primeira aula da playlist do Currículo em Ação para o quinto ano. E você pode se inscrever nesse canal aqui para acompanhar essas aulas, né? Daqui a um tempo eu vou ver como é que eu faço para ter aula para convidar você para assistir essa aula também. Mas por enquanto eu vou vir aqui resolver essas sequências de atividades com vocês. Vou ensinar para vocês o porquê que o nome do livro é esse daqui, tá bom? E o porquê que o do quinto ano tem algumas atividades que são atividades mais adultas. Bom, então a gente vai falar sobre isso. E já para começar, então, eu já vou lá na sequência de atividade número um, porque se você está me acompanhando aqui, é porque você quer resolver esse livro, né? E não é só resolver, é montar o seu currículo. Você sabe o que é um currículo? Se você não sabe o que é um currículo, deixa aí nos comentários que eu vou te responder exatamente o que é um currículo, porque é muito importante, né? E aqui é um currículo em ação. O que seria esse currículo? Será que o currículo são as informações que você sabe? Ou será que o currículo é aquilo que você faz? Né? Mas vamos dar uma olhada aí, deixa nos comentários que eu te respondo. Mas para montar esse currículo, então, você precisa fazer algumas ações. Olha que legal. Quais que são essas ações? Vencer as sequências do livro, né? Então tem um motivo de você estar lá resolvendo a unidade um, por exemplo, tá ali, ó, vocês ali, cabeçudinhos, para resolver essa questão da atividade um. O que que fala na unidade um, ó? Você pode vir aqui que ele vai dar um resumo do que vai ser falado na atividade um e a gente já pode ler aqui com vocês e simplificar isso daqui então, né? Então, qual é o conhecimento que vai cair nesse livro inteiro? Isso que está escrito aqui. Ah, professor, lê para mim. Vocês poderiam ler, né? Mas vamos lá. Nessa unidade, você vai ampliar os seus conhecimentos sobre os números naturais. Os números naturais também são aqueles números que estão na natureza. E o sistema de numeração decimal. Opa, aí está um conhecimento que não tinha no quarto. O que que é os decimais? É você pegar um real e dividir ele em 3, por exemplo. Dividir ele em 4. Qual é a resposta disso? Né? O um a gente não divide, só que a gente consegue encontrar números que são 0, alguma coisa, né? Que também, no real, a gente chama isso de centavos, né? Que seria o 0,25 ou o 25 centavos. E o que que são esses centavos? Esses centavos é um pedaço de um real. Mas são números menores do que um real. Então a gente vai pegar coisas na natureza e vai dividir essas coisas no meio, mesmo não sendo possível. Por quê? Porque na matemática é possível. O número você pode dividir ele no meio. Algumas coisas no mundo real não, mas no número sim. Tá bom? E o que mais que a gente vai ver? A gente vai relacionar situações em que a gente utiliza na nossa vida, né? Situações problema, a gente chama isso de situação problema, então é um probleminha por trás, não é só uma operação, né? Lembrando que se você já viu as aulas do quarto ano, você sabe que você não faz conta, você faz operações. Contar é quando preenche os números naturais, ó. Um, dois, três. Vocês lembram que isso daqui são os números naturais? Quatro, cinco e assim vai, né? 100, 101, 102. Isso é uma conta. Eu estou contando, né? Mas se eu não estou contando, eu estou fazendo o quê? Eu estou fazendo uma operação, que é o que você vai fazer para responder então a nossa primeira sequência de atividade, tá? O que mais que a gente vai ter nesse livro? Também vamos analisar questões referentes à localização, ao movimento de uma pessoa, ou de um objeto, pode ser um carro, pode ser uma espaçonave, pode ser o próprio planeta Terra. Explorar representações como mapa, então o mapa vai aparecer aqui, né? A forma geométrica do mapa, né? E utilizar coordenadas. Coordenadas é legal, a gente vai resolver tudo isso junto, tudo na unidade um. O uso do sistema de dinheiro, sistema monetário brasileiro, que é os reais, também será estudado.
Olha que coisa legal. Então você aprende a calcular os decimais, que são os números com vírgula, para você aprender a mexer com o dinheiro, por exemplo, né? Porque o dinheiro tem números decimais ali envolvidos, centavos, de novo, né? São centavos. O uso do sistema monetário também será estudado, assim como situações, problemas e os cálculos que envolvem adição e subtração desses dinheiros aí, desses reais, desses centavos, tá bom? Gente, e se você já gostou, então, e quer continuar acompanhando aqui, eu quero que você se inscreva. Não esquece de deixar aí suas dúvidas, os seus comentários, porque eu vou te responder e vou te ajudar ao longo do livro inteiro, tá bom? Vamos lá, então. Primeiro, atividade número um, que é a atividade da sequência, tá? As primeiras atividades, gente, eu acho que de qualquer matéria, né? Ela é meio que para ter uma noção se a sua cabeça funciona bem, né? Pensa no futebol. Você acha que o professor já pega você e coloca você para fazer um esporte que você não conhece? Não, então devagarzinho você vai aprendendo esse novo esporte, né? Você vai se adaptando a esse novo esporte. Tipo, pensa numa prática de luta. Imagina se você sai lutando sem saber. Então, você precisa aprender uma coisinha antes. Ou pelo menos o professor tem que saber o que você sabe para ele preparar as próximas aulas, né? Então vamos lá, então, vamos dar uma lida nessa primeira atividade. Sequência número um, atividade 1.1. Vamos lá. Vamos iniciar nossas aulas de matemática retomando alguns conhecimentos. Para isso, leia o texto. Então tem um texto, eu vou ler o texto com vocês. Eu indico você pausar o vídeo, vou até ampliar aqui para você ler melhor. Eu indico você pausar o vídeo e ler sozinho, ó. Tá aqui, bem bonitinho. E ler sozinho, mas eu vou ler com vocês, tá? Então, se você já pausou e já leu, agora eu vou ler junto com vocês, porque é um pouco diferente você ler e depois você escutar. Façam as duas coisas. Você aprende melhor, aprende mais. As histórias sobre a construção do conhecimento matemático são muitas. Supõe-se que na Índia antiga, as contagens eram feitas colocando pedras ou gravetos em buracos, em sulcos. Sulcos é o formato de V assim, gente, tá? Sulcos. É esse formatinho aqui assim. Então é o formato de um buraco. Eles jogavam as pedrinhas nesses sulcos, nesses buracos, e aí faziam então a contagem, né? Esses buracos eram cavados no chão. Cavavam um sulco onde poderiam colocar pedrinhas, e quando chegavam a 10, elas eram retiradas e uma pedra era colocada no sulco cavado à sua esquerda. Então tinha um sulco aqui, um buraco, vamos olhar ele de cima agora, né? Então toda vez que enchia esse daqui de 10 pedrinhas, enchia de pedrinhas. Então a gente tirava essas pedrinhas, deixava ele vazio e colocava uma pedrinha na casa da direita, né? Até parece unidade de dezenas, na verdade era dezenas mesmo, né? E uma coisa que é legal, gente, é ele falar aqui, ó, que isso foi na Índia. Sabe por quê? Os nossos números, a gente chama ele de números hindu, hindu, tá? Hindu, pode botar um H na frente também, fica bonito. Indo-árabe. A gente conhece nossos números como indo-arábicos. Arábicos. Então são os números que a gente conhece, indo-arábicos. É da Índia e da Arábia. Então esses de contar até 10 e mudar para o lado, foi a Índia que inventou. Né? Sabe onde fica a Índia? Eles eram retirados então e colocados num número a mais. Então virou a primeira vez que a gente usou as dezenas. Tá? Nessa nova posição, nesse novo buraco, né? A pedrinha passava a valer 10 pedrinhas, tá? Então, se você saía da unidade e ia para a dezena, 10. Então, a pedrinha que estava ali valia 10 do lado anterior, né? Então, se você tivesse ali três pedrinhas, você tinha 3 vezes 10, a quantidade máxima desse lugar aqui. Beleza? Vamos continuar então. As novas pedrinhas iam sendo colocadas no primeiro sulco, para a gente conseguir colocar um número, além de dezena, colocar um número que é um número de unidades também, né? Que mais? A contagem então prosseguia, até chegar então ao número 19, ou até chegar a 19 pedrinhas, né? Na verdade, não eram 19 pedrinhas, era uma pedrinha grande, então era uma pedrinha grande aqui, né? Deixa eu trocar de cor isso. Uma pedrinha grande,
E na unidade, 9 pedrinhas pequenas. Vamos botar a pedrinha pequena de laranja aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na verdade, a gente não precisaria ser pedrinhas pequenas, né? Basta estar no lugar certo. Basta estar com as unidades e as dezenas no lugar certo. Então, eu sei que aqui tem 9 unidades. Eu sei que aqui tem uma dezena. Uma dezena com 9 unidades dá 19. Então, ao acrescentar mais uma nova troca era realizada. Então, se acrescentasse mais uma pedrinha aqui, isso aqui virava 10, eu tirava todas elas daqui e colocava uma pedrinha nova, então, no buraco da dezena. É assim que a gente tem, então, as ordens dos nossos números, né? Então, a gente tem ali a centena, a dezena, a unidade. A gente tem a unidade de milhar, né? A gente tem a dezena de milhar, e assim os números vão, né? Eles continuam aumentando. Então a ideia de você criar uma casinha veio da ideia de você criar um buraco no chão. Que louco isso, né? Porque eram números que estavam na natureza. São os números naturais, você tinha que ver eles. Que mais então? Assim ficavam então duas pedrinhas no buraco da esquerda, que foi o que eu falei aqui, e nenhuma no outro, indicando então que tinha duas dezenas e nenhuma unidade, que era o número 20. Assim criaram uma interessante forma de contagem, né? Gente, vocês vão aprender no sexto ano, vocês já viram isso antes. Se fosse no Egito, era de outro jeito. Se fosse os números romanos, aqueles números que é assim, ó, esse vale 10, esse vale 1, esse vale 2, né? Esse vale 4. Então, os romanos também contavam, mas ninguém contava tão bem quanto a gente conta hoje em dia. E a gente conta hoje em dia porque a gente trouxe o conhecimento lá dos indianos, né? Então, quem é lá da Índia que ensinou você a contar direito. Né? Bora lá então para a próxima atividade. Então é o seguinte: discuta com um colega e faça um desenho ilustrando isso. Né? Então vamos ilustrar o desenho. Primeiro eu tenho que imaginar que tem um buraco no chão. Como é que eu imagino um buraco no chão? Dois buracos, né? Eu tenho dois buracos no chão. Posso fazer eles assim, ó, como se pudesse ver a lateral do buraco, ou eu faço o chão, né? Então eu faço o chão e aí fazendo o chão, eu vou fazer o quê? Faz o buraco ali no chão. Então eu vou fazer um buraco aqui e outro buraco aqui. O buraco da direita, da esquerda, né? Dezena, e aqui unidades. Tá? Então faça um desenho ilustrando. Você pode escolher, tá bom, gente? Ó, então você vai estar junto com, vai discutir com o texto e quando eu falo discutir, você não vai brigar com o colega, você vai conversar sério. Quando as pessoas estão discutindo, nem sempre elas estão brigando. Elas estão geralmente falando sério, né? Parece que é uma briga porque são adultos falando, né? Mas o que que eu vou fazer aqui então? Vou discutir com um colega, conversar com ele e falar assim: "Ah, eu vou fazer o desenho do número 19. Então eu vou colocar lá uma dezena aqui, então tem 10, e aqui eu vou colocar 9. 5, 6, 7, 8, 9. Então aqui eu estou representando quem? Eu estou representando nesse meu desenho o número 19. Ah, professor, mas eu não quero fazer o número 19. Não tem problema, né? Inclusive, se você fizer com um colega, é até importante que vocês tenham opiniões diferentes, né? Porque vocês vão ficar mais velhos no futuro e vocês vão usar essas opiniões aí, tá bom? Então, um desses desenhos pode ser esse. Ah, professor, mas eu quero fazer com 20. Faz. Faz, você tem que ilustrar isso. Então, para fazer com 20, o que você faria? Faz dois buracos no chão. Vamos lá de novo. Dois buracos no chão. Um para dezena, outro para unidade. Ah, você não fez o chão. Não tem problema. Agora eu não vou fazer o chão, né? Então eu vou colocar aqui um, dois. E o resto? Não tem. Quantos números vai ter no buraco das unidades? Quantas pedrinhas vai ter? Nenhuma. Então essa representação para os indianos significava então 20. Significava que tinha 20 coisas que eles estavam contando na natureza. Poderia ser árvores, poderia ser pessoas, né? Poderia ser animais, poderia ser comida, poderia ser os dias da semana. Tá bom? Gente, vocês estão gostando? Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Eu vou resolver aqui com vocês mais essa atividade aqui. Se a aula ficar longa, eu vou dividir e aí eu venho no próximo vídeo para você também resolver a próxima atividade.
Vamos lá dar uma olhadinha nessa daqui então, ó. Com base nas ideias apresentadas no texto da atividade anterior e usando apenas 10 símbolos. Você conhece 10 símbolos? Conhece sim, ó. São esses símbolos aqui, ó. E olha que símbolos bonitos. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Legal, né? Tá? E com ele a gente faz o quê? Também são conhecidos como algarismos. Então, os números, a gente conhece eles como algarismos. Você que está no celular, que está no computador, está vendo esse vídeo aí da internet, a gente conhece os números também, quando a gente digita, como dígitos. Tá bom? Mas os dígitos podem ser letra também. Já os algarismos, não. Os algarismos é sempre número. Tá bom? Então a gente pode digitar números também, né? Podemos escrever qualquer número. Veja alguns números formados com algarismos. Olha que só, o algarismo 4, o algarismo 7, né? Eu tenho o costume de cortar o 7 assim. O algarismo 2 e o algarismo 1. Eu posso ficar mudando eles de lugar e montar um monte de número, né? Olha esse primeiro número aqui, ó. Esse que eu pontei com a setinha aqui, ó. Então ele é o número 4721. O que que seria ele? Né? Então, eu tenho uma unidade, eu tenho duas dezenas, que dá o número 21, eu tenho uma unidade, duas dezenas, e eu tenho sete centenas, que dá o número 721. Eu tenho uma unidade, duas dezenas, sete centenas e quatro unidades de milhar, né? Que dá o número 4.721. Né? Então, a gente consegue aí descobrir um número. E o que é legal, gente, que dá para fazer uma brincadeira assim, ó. Qual número é maior aqui? Esse daqui ou esse daqui? Né? E por quê? Tá, esse daqui, esse primeiro número que eu fiz aqui, que eu escrevi ele do ladinho, ele tem 4, 4.000 unidades, né? Ou seja, 4 unidades de milhar. Tá? E o outro tem 7 unidades de milhar. Professor, mas tem mais números? Não, eu sei. Mas só se fosse só o primeiro número lá, o maiorzão, ele já estaria na frente, né? Esse daqui, então, ele já estaria na frente. Tá bom? Então, nessa atividade, a gente vai ler agora o que tem que ser feito. Vamos dar uma olhadinha aqui embaixo. E desce, desce, desce. Leia os números escritos no cartão amarelo. Eu diminui um pouquinho aqui a sua... Pronto, melhor. Dos números escritos no cartão amarelo, qual é a maior, qual é o maior e qual é o menor? Então, vamos lá, primeiro o amarelo, né? O amarelo é da direita. Então, esse daqui. Qual é o maior e qual é o menor? Ah, professor, não sei. Sabe sim, sabe sim. O menor, então, inclusive poderia ter números menores ainda, eu acho. Deixa eu ver. Não. Então, o menor número é quando a gente organiza colocando, olha só, eles numa sequência aonde opa, você vai observar quem? Vai observar a diferença deles, né? Então, o 7 aqui, ó, ele é igual para todo mundo, tá? Então, quem vai me dizer se o número é maior ou menor? O restante, né? Então, os 7.000, todo mundo é 7.000, mas o primeiro número, ele é 7.124. O último número é 7.421, tá? Então, ele está escrito ali na ordem até, né? O segundo, 142. Qual é maior? 124 ou 142? Qual desses números aqui, eles são maiores? Né? Então, o 142 é maior. Tá, então significa que o número menor, eu já posso escrever, né? Que eu vou botar ele de vermelho aqui, ó. Vou botar ele de azul. Então, o número menor vai estar de azul, tá? O número menor, ele é o 7, 1, 2 e o 4, tá? Legal? Então, esse daqui é o menor. E qual é o maior? O maisão. O maior vai ser o número que você vai lá. Ah, mas se for 200, 7.200. Ou ficou maior. 7.217, 7.271. Vocês perceberam que está trocando o final dos números? Ele só troca o algarismo, ele troca o dígito de lugar, né? Então aqui ele trocou quem? Ele trocou o 1 e o 7 de lugar, ó. Então 271 é maior do que o 217, né? E aqui embaixo
412 é maior do que o 271. Tá? Então, qual que vai ser o maior? O último número ali embaixo, que é o 421. Então, ele tem 7.421. Tá? Dos números escritos nos cartões amarelos, qual é o maior? Esse de baixo aqui. E qual é o menor? Aquele de cima, lá em ciminha, lá, ó, que é o 7.124. Tá bom, gente? Anotem aí. Não esqueçam de, se vocês estão gostando, se vocês têm dúvida, de pôr nos comentários. Eu digo sempre isso, para vocês não esquecerem, né? Se inscreve aqui no canal para eu te ajudar sempre com esse tipo de vídeo. Vamos lá, mais conteúdo. Letra B. É possível escrever outros números usando esses algarismos sem repetir? Então, sem repetir, dá para escrever outros números? Será que dá? Vamos pegar aqui um exemplo. Porque se der para escrever um número diferente, então já dá para escrever outros, né? Então, vamos organizar aqui, ó, colocando o 1 na frente. Opa! Se o 1 aparece na frente, então significa o quê? Significa que ele já é um número diferente. Ele é um número menor do que o 7.000. Ele vai ser 1.000 e alguma coisa. Tá? Então, o 1, nesse caso, já foi, né? Quais são as sequências que a gente tem ali? Ó? Vamos botar aqui. 4, 7. Eu falei que eu corto o 7, né? O número 2 e também o número 1, né? Ficou um pouquinho escondido aqui, gente, mas vamos organizar isso. Então, o 1 já foi. Tá aqui. E o 2? Pode pôr. Põe o 2 ali, então. 1, 2. Boa. E depois o 4? Pode pôr. E depois o 7. Tá bom? Então, a gente pode criar outros números? Sim. Basta a gente trocar a ordem deles, né? Tá, então vamos escrever algum deles. É possível criá-los sem repeti-los? Sim, é possível, né? Não sei se vocês escrevem assim ou se vocês escrevem assim. Escreva alguns deles. Vamos colocar aqui então o 1247, que foi eu mexer um pouquinho ali, né? Outro que já dá para a gente colocar aqui, colocar o 2 na frente, né? Então a gente tem o número 4, o número 7, o número 2 e o número 1. Então eu posso colocar quem? Posso colocar o 2 na frente, né? Colocando o 2 na frente, a gente vai já tirou o 2, aí vamos colocar aqui o 1, 2, 1, 4, 7. Ó, diferente de todo mundo que está aparecendo aqui. Então a gente tem aqui quem? O 2, o 1, o 4 e o 7. Né? Dá para fazer mais, não dá para fazer muitos, né? Mas dá para fazer mais. Basta ficar trocando eles de lugar ali. Consegue perceber isso? Tá bom, gente? Estão gostando? Se vocês estão gostando, então continua comigo aqui, que eu já estou indo para a próxima. A próxima aqui é a número 2. E olha que legal. Qual é o valor do algarismo 1 em cada um dos valores, né? Então, o que que é essa ideia e por que que a gente está fazendo isso agora, no comecinho aqui? Porque você é estudante, então você tem que ter uma noção de casas, né? É isso que ele está querendo te ensinar ali. Quando ele falou dos indianos, dos buracos da esquerda, da direita, é quando a gente aprendeu a usar isso sem mexer no papel. Hoje em dia a gente tem até computador, né? Então, nesse primeiro buraco vai ser a unidade, nesse segundo buraco vai ser a dezena, no terceiro buraco vai ser a centena, né? E como a gente tinha 4 números, então precisaria de 4 algarismos, a gente precisaria então de 4 buracos, né? E o que a gente vai colocar nesse último buraco? A unidade de novo, mas é a unidade de milhar, tá bom? Pode ser uma emisão assim, ó, pra vocês lembrarem bem, ó. Unidade de milhar, 1.000. Então vamos lá então. Qual é o valor do algarismo 1? O dígito 1, ele aparece onde aqui? Se fosse a letra A, é o 4, 7, 2, 1. Opa, apareceu em quem? Apareceu na unidade, né? Então qual é o valor do algarismo 1? Ele mede uma unidade. É isso que o livro pretende que você diga, né? E não basta, gente, vocês ficarem copiando de mim aqui, tá? Eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. Tá? E olha o outro número. Olha como é diferente o outro número. Por quê? Porque o outro número, ele não é mais o número 1 está no final. Aonde está o outro número 1?
O número 1 da letra B, ele tá depois do 7, ó. Eu tô apagando aqui, ó. Então, na letra B agora. Letra B. Tá aí. Então, ele é 7, 1, 2, 4. Ah, professor, mas ele vale 1 mesmo. É, só que não. Porque ele vale um C. O que que é o C? Uma centena. Então, qual que é o valor do número 1? Uma centena. Então, a gente não fala 1, né? A gente fala 100. Por isso que aqui é 124. Tá bom? Vocês estão me entendendo? Se estiver me entendendo, não esquece de clicar no curtir aí para eu saber que eu posso continuar dando aula desse jeito, tá? Então a gente tem aqui agora na letra C, bem parecido, né? Só deixa eu limpar um pouco dessa bagunça aqui. Então, na letra C, a gente vai ter uma outra organização desse número, ó. É o 2417. Aqui, aqui. Então, no 2417, ó, a letra C, vou por aqui. 2, 4, 1, 7. O 1 vale unidade? Não. Tanto que você fala 10, 17. Então ele vale 10. Porque ele está aqui na casa, no buraquinho da dezena. Então ele vale uma dezena. Tá bom, gente? Então, esses primeiros assuntos aqui do quinto ano, eu acho que vocês já se ligaram que é para você saber se você sabe o valor do número. Então, se o número ele está organizado lá no final, lá no começo, lá no meio, quanto ele vale? Nem sempre ele vale a mesma coisa. Se ele está no começo, se ele está no final, ele vale unidade. Se ele está no meio, ele pode valer centena ou ele pode valer dezena, né? Se estiver no final aqui, seria milhar, né? Não apareceu, mas poderia ser. Vamos lá, ó. Escreva um número com o algarismo, número 3, tá, gente? Ó. Escreva um número com esses algarismos em que o número 1 vale 1000 unidades, né? Então, seria eu mudar o número 1 de lugar, a gente já fez isso aqui anteriormente. Eu colocar o número 1 aqui no começo. E depois, então o 1 já foi. Aí você coloca o que você quiser. Escreva um número. Qual número? Qual você quiser. Então, primeiro o 1, depois o 2, o 4 e o 7. É um exemplo, tá? Responde a minha pergunta? Responde. Escrevi um número com esse algarismo? Sim. O 1, nesse caso, vale 1000? Vale 1247. 1247, tá? Então, nesse caso aqui, ele vale 1 mesmo. No caso da centena, ele vale 100. E no caso da dezena, ele vale 10. E no número 3, aqui na questão número 3, o nosso número 1, ele vale uma unidade de milhar. Beleza? Gente, e se você gostou, eu vou continuar vindo aqui toda semana, eu vou postar vídeo para você. A gente vai resolver esse daqui do primeiro, né? Do primeiro semestre, mas a gente vai resolver outros também, ó. A gente vai resolver até o finalzinho dele, vamos passar aqui se você quiser, ó. Essa já é da próxima aula, então vocês podem ficar espertos. Se não resolveram aí, pode ficar aqui inscrito que vocês vão resolver depois. Depois a sequência 2 e assim por diante, tá bom? Se você gostou, se inscreve aqui, pessoal. Eu sou o professor Maicon Sisoto, estou ficando por aqui e bons estudos para vocês. Lembrando, ninguém pode estudar por você. Só você pode estudar por você mesmo e eu só estou aqui para te ajudar, beleza? Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.